Bom dia, quarto ano. Como passaram o final de semana? Descansaram? Brincaram um pouquinho? Espero que sim. Hoje vamos finalizar com a última atividade do livro de Geografia, página 40, certo? Esta daqui, tá, gente? Tem alguns alunos, que eu quero fazer até uma observação, tem alguns alunos que não veem o vídeo e perguntam diretamente a mim: tia, qual é a página? Então vejamos, você que está acostumado a fazer assim, eu não vou estar dando de imediato a página para que você escreva, tá? Eu vou pedir para que você sempre veja o vídeo. Por quê? Não é porque tia é mal, não é porque tia é chata, de forma alguma. Na realidade, o objetivo é que você veja realmente o vídeo, revise ou tirar alguma dúvida, caso você tenha, porque às vezes na videoaula eu vou estar explicando, sempre iremos estar explicando o conteúdo que vamos estar dando. Então, automaticamente, se eu não lançar nenhuma atividade fora as do livro, né, eu vou estar colocando, mandando em PDF ou até mesmo escrevendo no WhatsApp. Meu cuidado maior, minha preferência maior é para que vocês vejam realmente o vídeo. Não façam simplesmente a atividade diretamente. Porque às vezes tem alguma coisa que você ficou com dúvida, ou de repente você tem errado, e no vídeo eu estou te explicando, tá certo? Então eu peço gentilmente a cada um de vocês que vejam o vídeo. No vídeo, a não ser que tia não tenha colocado a página. Aí você tem o direito de me cobrar mesmo. Mas caso contrário, vejam o vídeo, assistam, vejam as dúvidas que às vezes surgem, me procure para tirá-las. Mas gentilmente eu peço para que vocês vejam. E se por acaso não tiver dado a página, que eu acho pouco provável, pode acontecer, mas caso isso aconteça, você me pergunta. Mas caso contrário, observe o vídeo, que no vídeo eu vou estar falando sobre a aula e a página da atividade que devemos realizar, tá certo? Por exemplo, hoje nós vamos finalizar com a atividade da página 40 de Geografia, como eu havia falado. Enfim, então nós temos aqui atividades que estão lembrando todos os assuntos, todo o assunto que nós vimos anteriormente, ok? Olhem só. Aqui, ó, a palavrinha lembrando, tá? Página 40, ok? Então, vamos dar uma olhada nas questões e com isso eu vou relembrá-los. Tenho certeza que a grande maioria sabe, mas pode também já ter esquecido. Então, vamos lá? Lembrando, a primeira atividade é um completo, então você vai completar com as respostas corretas. A primeira pergunta feita é o seguinte: os tracinho nos orientam para localizar lugares, endereços e pontos de referência. Os o quê? O que seriam? Os tracinho nos orientam para localizar lugares, endereços e pontos de referência. Seriam e serão, né? Pontos cardeais. Lembram da Rosa dos Ventos? Exatamente. Então, ela faz com que a gente possa se localizar. Com isso, a gente pode identificar os caminhos que levam para outros, não é isso? Mas o principal é os pontos cardeais. Aí diz assim, no segundo pontinho diz assim: os pontos cardeais são... Quem lembra dos pontos cardeais? Nós temos os pontos cardeais e temos os pontos colaterais, não é isso? Os pontos cardeais, lembram quais são? Tia vai dizer: norte, sul, leste, oeste. É isso? Provavelmente. Então, você anota. Conforme eu vou falando com você por aqui, você pode ir já preenchendo. Que ao mesmo tempo em que eu estou te explicando, eu também estou te dando as respostas. Tudo bem?
Preenchido esses espaços, norte, sul, leste, oeste, pergunta-se, e os pontos colaterais? Quais são os pontos colaterais, gente? Sabemos que há pontos cardeais e pontos colaterais. Os colaterais são nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Esses são os pontos colaterais. Tudo certo? Preenchido? Tudo bem? Posso continuar? A outra atividade seguida a esta, pergunta-se o seguinte: verifique que quando os serviços públicos são tracinho e o governo não dispõe de recursos para investir em melhorias de infraestrutura, uma série de problemas urbanos começa a surgir. Vejamos, quando os serviços públicos eles não são prestados de forma eficiente, então será de forma o quê? Ineficiente. Eficiente é aquilo que é prestado de forma correta, onde todos nós somos ofertados e temos essas atividades realmente controlada de forma correta, administrada, onde todos acabam se beneficiando. Então, quando isso acontece, são atividades eficientes. Porém, quando ocorre de forma incorreta, a gente coloca a palavrinha ineficiente. Tudo bem? Aí, seguido a eles, nós vamos agora observar alguns quadrinhos aqui. Olhem. Não é isto? Temos alguns quadrinhos, os 3 quadrinhos, que estão se referindo às atividades econômicas. As atividades econômicas. E como é que vamos identificá-las? Por exemplo, em cada quadrinho, você vai dar um exemplo do que essa atividade representa. Supondo, vejamos, a atividade econômica do campo. Lembrando que a atividade econômica do campo é a primária, não é isto? Se é a primária, quais são as atividades do campo? Só vou dar um exemplo, porque aí você vai preencher com os demais. Um exemplo, a agricultura é uma atividade do campo? Com certeza, você vai colocar, preencher no primeiro espaço. E, decorrente às outras atividades, você vai ter que lembrar. Caso você esqueça, caso você não esteja lembrado, você vai voltar um pouquinho mais atrás, nas páginas do livro de Geografia, vai ver quais são as atividades econômicas do campo. Porque nós não temos somente a agricultura, temos outras atividades que estão relacionadas com a atividade primária. Lembram que tia falou que vocês mandaram um mapa mental com a referência escrita e com as figuras que representam essas atividades? Pois então. Aí temos atividades econômicas da cidade. Quais seriam essas? Se a gente está falando da cidade, a gente está falando em quê? Quais são as atividades econômicas da cidade? Por exemplo, vou citar uma. A indústria. Isso, a indústria é uma atividade econômica da nossa cidade, das cidades de modo geral. Só que nós temos ainda mais 2 outras atividades que fazem parte dessa economia. Então, você vai citá-las aqui, tá bom? E, por último, temos problemas ambientais. Olha só, problemas ambientais. Lembram do que falamos em determinado momento sobre nossas aulas? Que, diante da situação do desenvolvimento, do crescimento populacional, do crescimento das cidades, da agricultura, como também da pecuária, causam problemas ambientais? Pois é. E quais seriam esses problemas ambientais? Vocês lembram? Por exemplo, no solo, se a vegetação é toda retirada, aquela vegetação que protegeria esse solo, ela é retirada,
O que é que acontece com esse solo? O que é que vai acontecer na realidade? Ele vai se tornar um solo frágil, ele vai se tornar um solo em que a chuva com pouca intensidade de chuva, esse solo ele vai se desfazer. Então, nós chamamos isso de assoreamento, ok? Esse desgaste no solo devido à falta da mata nativa, da vegetação, a cobertura vegetal faz com que haja esse desgaste. E esse desgaste nós chamamos de assoreamento. Se eu digo na forma de como exemplo, mas se você se identifica, você vê uma série de matas nativas, tá? E elas são retiradas daquele espaço. Qual é o nome que nós damos a essa retirada de mata nativa? Que nome leva-se? Que nome a gente coloca para essa retirada brusca de mata nativa? É outro ponto. Se, por exemplo, nós temos outra situação, isso são exemplos, e cada palavrinha e cada exemplo desse cabe a identificação desse problema. Se outro exemplo a tia vai dar, nós temos um rio, ok? Nós temos um espaço em nossa cidade ou em qualquer outro lugar que haja rios. E no decorrer do tempo, são retiradas as matas nativas, como o tia acabou de falar, que faz com que haja uma proteção tanto para o solo quanto para os rios. Se essa mata está sendo retirada, se essa mata vai ser totalmente retirada, como o tia falou, o que é que acontece ao rio? Quais são os problemas que acontecem ao rio? O que é que vai haver? Lembram? Há uma palavrinha que faz sentido para os rios quando eles são, quando é retirado essa mata nativa. Os rios acabam acontecendo o que com os rios? Eu não estou te dando as respostas agora porque eu quero ver se vocês lembram e conseguem colocá-las aqui, tá bom? E por fim, essa daí eu vou dizer porque eu sei que vocês saberão, temos a poluição, que também é outro problema ambiental. É um problema ambiental e global, na realidade, né? Nós sabemos disso porque quando não há o serviço público, quando ele não trata de forma adequada o seu esgoto, como deveria ser, esses dejetos que saem das nossas casas, das pias, banhos, sanitários, entre outros, vão sendo despejados nos rios, poluem os rios, certo? Então, isso é uma forma de poluição. A poluição das nossas residências, a poluição esta que você ou eu jogamos um lixo na rua, que quando a chuva vem, essa água que está poluída, essa água que está com lixos sólidos, acabam também indo em direção aos rios, que por sua vez acabam indo para o mar. Ok, meus amores? Mais abaixo temos agora serviços públicos. Aqui, ó, continuando. A gente vai terminar essa atividade hoje, tá? Serviços públicos. Quais são eles? Eu lembro que eu pedi a atividade para que vocês fizessem e falassem um pouco sobre os serviços públicos. E nós vimos uma série de serviços públicos. Coleta de lixo, não é isso? Saúde, educação e tantos outros. Aqui você vai colocar os serviços públicos que você lembra, tá? E caso você venha a esquecer, dá uma olhadinha lá na página anterior, tá? Só não pode deixar de colocar, porque eu tenho que saber se você realmente está conseguindo fazer, tá bom? Bom, gente, essa é a minha atividade, assim como é a minha aula de hoje, certo? Na próxima, nós iniciaremos com novos conteúdos, que vai estar no livro 3 de Geografia, tá bom? Caso você ainda não tenha pego seu livro, aproveite em uma das oportunidades que o Educandário estiver aberto
e dê um pulinho lá para buscá-lo, para que você não se atrase em suas atividades, tá bom? Tia tá aqui para qualquer dúvida e volto a dizer, se for necessário, se você achar que é necessário, liga para mim para a gente poder tirar alguma dúvida, caso surja, tá certo? Espero todos vocês. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula.